Boa noite, irmãos. Eu vou ficar do ladinho aqui. Mesmo sendo transparente, esse negócio me cobre. Eu sou muito pequena esquecida. Geralmente eu vou de salto quando eu vou nas igrejas, porque ainda não fizeram um púlpito que seja assim, né, para os coitados, né? Mas, enfim, um prazer estar aqui novamente com os irmãos. Eu falo novamente que eu já vim aqui outra vez, vim em 2018. Né? Não sei se os irmãos lembram, né? Talvez não, porque eu estava com 10 quilos a menos, então talvez não lembre por isso. Mas, enfim, vim aqui em 2018 e é um prazer poder estar novamente aqui com os irmãos. Chegamos no Rio essa semana, Eliama e eu estamos de férias. Então, desde já peço perdão para os irmãos que eu não trouxe nenhuma mídia para mostrar, né, foto lá do trabalho. Mas isso é bom também, porque como eu não trouxe nenhuma mídia para vocês verem fotos, já fica o convite, se alguém ficar com curiosidade, de ir lá, visitar e ver com seus próprios olhos, né, o trabalho que está sendo realizado lá no Oiapoque. Os irmãos pegaram isso aqui, está Oiapoque Amazonas, né? Eu acho que foi um erro de digitação, porque o Oiapoque está lá no Amapá. É porque exatamente. Sou do Projeto Amazônia desde 2016. E, em 2016, eu fui realmente para o Amazonas. Passei 5 anos e meio, quase 6 anos, lá em Quari, que foi onde conheci o pastor Davi, o pastor Tadeu, né, que foram numa caravana de pastores. Nós estávamos recém-chegados lá na comunidade. Eu acho que foi na mesma semana que nós chegamos para o campo missionário, e logo em seguida, né, o Senhor, falo que foi o Senhor porque foi muito importante aquela visita, né, que nós recebemos da caravana de pastores logo em seguida. Na época, minha dupla era a Brenda, que vocês também conhecem, acredito eu, Brenda Cristina, que também já veio aqui outras vezes falar com vocês. E tudo começou ali, né? Na verdade, não bem ali, né, que eu sempre gosto de falar que meu chamado missionário começou muito antes de eu ir para o campo missionário, porque é assim que o Senhor faz. Né? Mas eu vou me apresentar direito. Meu nome é Dinamara Tavares, como o Davi já falou a minha idade, né, vocês fazem a conta aí. Em 2016 eu tinha 27, né? Estamos em 2024, façam a conta aí. Eu sou natural do Amapá, da cidade de Santana. E hoje eu estou no Oiapoque. Passei 5 anos e meio no Amazonas, na cidade de Quari, e hoje eu estou no Oiapoque. Oiapoque é uma cidade do Amapá, também fica a 600 quilômetros da capital, de Macapá, dá em torno de 12 horas de ônibus. Não é que o motorista estava pisando no freio, não, é porque a estrada é muito ruim. Né? Então, desses 600 quilômetros, praticamente 300 quilômetros é chão de terra mesmo, então atrasa um pouquinho a viagem. Eu já contei, eram 34 pontes de madeira que eu passava. Hoje, graças a Deus, só 32, né? Porque 2 já foram consertadas, tá, de concreto. Então, é uma viagem assim, não é assustando os irmãos, não. Vão lá, é muito legal a viagem, mas é uma aventura muito, muito doida. Eu falo que tudo que Deus faz é meio doido, né? Acho que Deus ele escolhe os doidos, porque as pessoas muito normal pensam demais, né? E acaba não indo. Então, um pré-requisito, né, para servir ao Senhor tem que ser doido, né, pastor? Porque tem coisa mesmo que é inexplicável, né? A gente faz as coisas que o Senhor manda a gente fazer, a gente não sabe nem o porquê, o para quê, mas a gente faz, a gente obedece, porque nós, como cristãos, é essa a nossa missão, né? Obedecer o que o Senhor fala. O nosso lema, na verdade, no Radical é esse, né? Qual é mesmo? Ser radical é ouvir a voz de Deus e obedecer. Né? Então, nós obedecemos a voz dele sempre. Falei para vocês que o meu chamado missionário começou, né, antes mesmo de eu ir para o campo. O Senhor já estava me preparando, sem eu saber que o Senhor estava me preparando, mas ele já estava me preparando. Desde sempre, eu aceitei Jesus ainda criança numa EBF. Desde então, sempre eu fui muito ativa na igreja. Sempre gostei de participar de muitas coisas, de todos os cultos. Eu ia para a MCM mesmo sendo criança. Né? Eu sempre gostei muito de me envolver. Na adolescência, eu dei uma afastada, por questões pessoais, acabei me afastando, mas a graça do Senhor é irresistível, né? E a gente acaba voltando. E, quando eu voltei para a igreja, eu voltei com muita sede de fazer muita coisa, que eu perdi muito tempo, né, quando eu estava afastada. E o Senhor começou a falar comigo, porque a minha igreja antes não fazia campanha de missões, nada disso. Só que depois entrou um pastor que era da junta de missões também, pastor Marcos Chaves. E ele começou a apresentar os projetos, começou a falar de missões, começou a fazer missões, começou a levar a igreja
a fazer missões. E eu gostei muito daquilo, porque era algo muito diferente. Né? Porque a gente vem para a igreja, não é criticando, não, porque essa é a nossa realidade mesmo. A gente vem para os cultos, a gente senta aqui no banco, a gente ouve o pastor falando e a gente acha que é só isso. Né? Mas quando a gente sai, quando a gente olha para fora, a gente vê a imensidão, né, do que realmente significa ser igreja. E eu comecei a ver aquilo quando o pastor foi lá para a igreja, porque nós começamos a fazer viagens missionárias, comecei a conhecer o meu estado, né, de uma outra forma. Abre para mim aqui, alguém? Por favor. Licença, gente, rapidinho. Não tem essas coisas chiques, não. A gente pega na bica. Obrigada. E isso ainda eu jovem, e ao mesmo tempo que eu queria muito para o campo missionário, eu queria fazer também minhas coisas, né? Como todo jovem que termina o ensino médio, quer fazer uma faculdade, quer fazer aquilo. Então, eu vivi um conflito durante muitos anos por conta disso. Mas fiz a faculdade, né, mesmo sabendo que não era bem aquilo que era para eu fazer, mesmo sabendo do meu chamado missionário, mesmo meu coração queimando com missões, eu fiz a faculdade porque era um sonho que eu tinha, né, de fazer a faculdade. E o Senhor permitiu, graças a Deus, né, que Ele permitiu que eu fizesse. Terminei a faculdade, trabalhei ainda 1 ano na minha área, mas eu estava fazendo tudo aquilo que eu queria fazer, mas, ao mesmo tempo, eu me sentia muito vazia, porque não era aquilo, mas não era aquilo, eu não entendia como assim. Esse é o meu sonho, e por que eu não estou feliz? Né, completamente feliz. E, participando de um congresso, que foi na minha igreja mesmo, o Senhor falou muito ao meu coração, que eu falo até hoje é o meu versículo preferido, que é de Mateus 6:33, né, de buscar, em primeiro lugar, as coisas de Deus, né, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E eu percebi ali que eu não estava colocando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu estava colocando em primeiro lugar os meus desejos, os meus sonhos. E o Senhor e o Espírito Santo começou a falar muito, muito mesmo, ao meu coração, a ponto de eu não conseguir mais ouvir outras vozes a não ser a do Espírito Santo. Mas o ser humano, ele é teimoso, né? Aí eu falei, Senhor, só mais 1 ano. Só mais 1 ano eu ficar aqui. Porque no ano que eu decidi ir, a minha irmã engravidou. E eu não tinha sobrinhos ainda, né? Não tinha nenhum sobrinho. Senhor, deixa eu conhecer, né? Meus sobrinhos estavam nascendo. Minha cunhada engravidou e minha irmã engravidou no mesmo ano. Nasceram 5 bebês no mesmo ano, só para resumir a história. 5 bebês no mesmo ano, os meus sobrinhos. Acharam de nascer tudo junto, só porque eu queria ir para o campo missionário. Aí eu falei, Senhor, deixa eu conhecer. É rapidinho, 9 meses nasce. Eu fico mais um pouquinho com eles e depois eu vou. E assim que eu fiz, né? Não estou aconselhando fazer isso, não, gente. Quando a gente ouve a voz de Deus, tem que obedecer logo. Mas as coisas de Deus também acontecem tudo no tempo dele. E o Senhor, mais 1 ano, na minha desobediência, fiquei para conhecer as crianças. E uma das crianças acabou morrendo, falecendo, né? Uma das minhas sobrinhas. Eram trigêmeas, nasceram antes do tempo, né, de 7 meses, e uma acabou morrendo. Me senti tão culpada. Eu sei que a culpa não foi minha, mas a gente, quando a gente está assim em crise, né? E eu, meu Deus, será que a culpa foi minha? De ter desobedecido ao Senhor, e o Senhor levou. Né? Me senti igual o Jonas, né? Aquela confusão toda lá no barco, porque estava desobedecendo a Deus, escondido ali no fundo. Assim, meu Deus, estou desobedecendo ao Senhor, escondida aqui, para mais uma vez querer realizar os meus sonhos, os meus desejos. O Senhor acabou levando a minha sobrinha com 2 meses só, depois que ela nasceu. Mas aí foi, mais crises e mais crises, eu acabei resolvendo que eu ia para o campo missionário. Só que tinha outra questão, a minha família. Minha mãe não é crente, minha mãe não é cristã. Né? Minhas irmãs, 2 só que são cristãs, então minha família não é. Ia ser um empecilho grande. Porque todo o tempo que eu fiz a faculdade, quem me sustentou na faculdade foi minha mãe e meu irmão. Tipo assim, estou investindo agora, né, para depois ter o retorno. E quando eu trabalhava, eu ajudava em casa. Né? Então, fiquei muito, Senhor, e agora? Porque, tipo, eu quero ir, mas se a minha mãe não permitir, mesmo eu tendo 27 anos, mesmo eu sendo maior de idade, né, eu não queria ir sem a bênção da minha mãe, tanto que eu morava com ela. E eu comecei a orar. E o meu pastor também começou a orar. Vamos orar em relação a isso.
Quando finalmente eu tive coragem de falar com ela, para falar que eu estava decidida a ir para o campo missionário, ela falou bem assim: minha filha, se é Deus quem está te chamando, quem sou eu para dizer não? Ela usou essas palavras. Aí eu morrendo de medo de falar com ela, e ela foi a primeira, né? Então, tipo, se isso era a minha desculpa, eu não tinha mais desculpa para ir, né? E a minha mãe falou aquilo, fiquei muito surpresa, porque a minha mãe não é cristã, né? E nós que somos cristãos, né? Pais que têm filhos, né? Qualquer um pode ser missionário, mesmo o nosso filho, né? Que a gente não quer que fique longe da gente. Tem mãe e pai que pensam assim. E a minha mãe falou isso, né? Que se era o Senhor que estava me chamando, quem era ela para dizer não? E ela ainda falou mais. Ela falou assim: eu fico até aliviada, na verdade. Não é que ela me queria longe, não, gente. Não era isso. Porque ela falou assim, que o Senhor também já estava falando com ela, mas ela não estava entendendo. Ela achava que eu ia morrer, porque ela falava assim, que algumas noites seguidas, ela estava tendo sonhos, em que entrava todos os meus irmãos por uma porta e eu entrava sozinha por outra. Todos os meus irmãos estavam com uma cor de blusa e eu estava com uma cor diferente, sempre separada deles. Então, ela achava que o Senhor estava preparando ela, que Ele ia me levar, que eu ia morrer, na cabeça dela, que ela não estava entendendo o Senhor falando com ela. E quando eu disse para ela que ia para o campo missionário, ela sentiu um alívio. Realmente o Senhor está te levando, mas é para fazer a vontade dEle, não me levando para sempre, né? Então, ela ficou muito aliviada e ela me abençoou e eu fui. Fui para o Jussara, fiquei todo esse tempo lá que eu falei para vocês, chegando no campo, uma comunidade não tão distante de Quari, mas a gente via assim, a carência, né, de tudo que as pessoas tinham lá, e principalmente do amor de Deus. Fizemos um trabalho lá por 5 anos. Não ficou uma igreja física plantada, mas ficou uma igreja plantada lá nos lares, ainda hoje se reúne, graças a Deus. E o Senhor começou a falar novamente comigo, que era o tempo de eu voltar para casa. Só que eu não queria deixar o projeto, isso aqui não tinha antes. Projeto no Amapá, projeto Amazônia, do qual eu faço parte. Antes, o projeto Amazônia, o estado do Pará e o estado do Amapá não fazia parte do projeto Amazônia, né? Era Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, mas Pará e Amapá não fazia parte do projeto Amazônia. Só que o Senhor estava falando comigo que era o tempo de eu voltar. Eu falei, então vou ter que sair do projeto, né? Porque não tem como eu continuar no projeto num local onde não tem um projeto. Ao mesmo tempo que eu fiquei muito triste, porque eu não queria sair do campo missionário, eu também não queria desobedecer, né? Se é o Senhor que está me mandando, eu vou voltar para casa. E fiz um monte de planos, né? Que a gente faz planos, né? Faz um monte de planos, a mamãe ajeitou o quarto novamente. Minha irmã estava mandando um monte de link para eu enviar meu currículo, né? Tem que trabalhar, né? E assim, mas ao mesmo tempo não estava muito satisfeita, não. Mas eu vou voltar para casa. Um dia antes de eu viajar, estava na casa da Germana e do André. Na noite, antes de eu viajar, meu voo era de manhã, Germana me chamou para conversar. E ela falou assim, nós tivemos o convite do pastor Samuel Mouta de assumir Pará e Amapá. Pará e Amapá, a partir de agora, pode fazer parte do projeto Amazônia, só que a gente ainda não respondeu. Nós estamos em oração. Mas já queria falar contigo, caso a gente aceite, se você quer continuar no projeto lá no Amapá. Se isso não for resposta do Senhor, eu não sei o que era, não. Sabe, alguém falou, quase num letreiro, igual essa TV aqui na frente. Né, eu entendi que realmente era para eu continuar no projeto, né, continuar no campo missionário. E ele só me falou depois para ver se eu ia obedecer sem saber, né? Que era para eu voltar para o estado. Eu penso que foi dessa forma. E aceitei. E agora, que todo mundo estava me esperando de vez lá em casa? Já tinha falado para a mamãe que eu ia sair do projeto, que eu estava voltando, para minhas irmãs, para a minha igreja. Todo mundo fazendo um monte de planos também para mim. Aí eu fui, não falei nada, porque eu estava indo de férias também, né? Aí a Gê falou, vai de férias, depois a gente conversa. Faltando 2 dias para terminar minhas férias, que já era o tempo de eu falar que eu não ia ficar, né? Chamei minha mãe de novo para conversar. Aí ela falei para ela que eu não tinha saído do projeto, estava de férias apenas, não sabia para onde eu ia, porque até então eu voltei para o estado, mas não tinha um campo definido ainda para mim.
E ela falou de novo, graças a Deus, que eu estava muito preocupada, porque essa aqui não é mais a tua vida. A tua vida é estar no campo missionário servindo ao Senhor. E eu estava muito preocupada de você ficar frustrada aqui. Eu prefiro você longe e feliz, fazendo a vontade de Deus, do que aqui perto de mim, desobedecendo a voz do Senhor. Gente, orem pela vida da minha mãe, porque ela não tomou uma decisão. Mas eu falo que ela é mais crente que todos nós juntos. Ou mulher de oração, ora toda noite, todo o tempo está lendo a Bíblia, ora, e fala assim, o Senhor fala com ela de uma forma que eu não sei por que ela ainda não tomou a decisão dela. Então, já orem pela vida dela. O nome dela é Diva. Aí ela falou isso comigo e, mais uma vez, fiquei aliviada. Só que agora eu não tenho um campo missionário para ir. Né? Voltei para o estado, para onde que eu vou? Voltei para o Amazonas para conversar com a liderança. E aí surgiu o Oiapoque. Só que, como eu falei para vocês, a minha vida, meu chamado missionário, começou antes de eu ir para o campo missionário. Eu fui no Oiapoque em 2014, 2 anos antes de eu ir para o campo missionário mesmo, que eu fui em 2016. Conheci o Oiapoque, viajei todas essas horas que eu falei para vocês, conheci o trabalho lá no Oiapoque, então eu já conhecia as dificuldades, pelo menos da logística, de chegar até lá. E fiz laços, conheci pessoas naquela época que eu continuei tendo contato. Então, já conhecia alguém lá, pelo menos. Quando a Germana falou do Oiapoque para mim, ela falou assim, minha filha, não sei aonde é, não sei como chega, não sei como é lá, mas falaram desse campo para você. E eu falei, pois eu sei como é, porque o Senhor me levou há 8 anos atrás lá, para eu poder saber a resposta que eu ia dar hoje. E eu vou para lá. É difícil? É, todo lugar é, né, assim, a princípio. Mas eu vou. Porque não foi à toa que o Senhor me levou há 8 anos atrás. Ele já me levou, já sabe, para eu conhecer o caminho, para não ser desconhecido. E a gente foi, Germana foi comigo, e nosso primeiro contato lá na igreja, nós conhecemos a Rebeca. Acho que vocês já ouviram falar da Rebequinha, né? De um vídeo que tem, ela falando na frente da igreja, uma criança de 6 anos. E quando nós chegamos lá, nós abrimos o templo que estava fechado. Ela pequenininha, ela começou a dançar, rodar no salão lá da igreja. E agradecendo a Deus. Ela falou, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor abriu a minha igreja. Muito obrigada, porque eu orava, eu chorava. Ela fala assim, eu orava, eu chorava, pedindo para o Senhor abrir minha igreja. Agora o Senhor vai abrir a minha igreja. Eu até me arrepio quando eu lembro da fala da Rebeca, porque a gente acha que não tem pessoas precisando ou não tem pessoas orando. A gente acha que as coisas estão acontecendo tudo à toa, mas, na verdade, é tudo resposta de oração. Né? Alguém, em algum lugar, está orando pela nossa vida, orando para que nós falemos sim ao Senhor e vamos para esses lugares, às vezes distantes, às vezes nem tão distantes, mas sempre tem alguém orando pelas nossas vidas. E aquela criança, hoje ela tem 8 anos, mas ela tinha 6 anos na época, estava orando para que o Senhor abrisse novamente a igreja. E nós estávamos lá para começar um trabalho lá na comunidade, lá no Oiapoque. Falando com a igreja-mãe, a irmã lá da MCM falou assim, nós nos reuníamos todos os dias, ao meio-dia, para orar pela reabertura do trabalho lá no Oiapoque. E o Senhor está respondendo às nossas orações. E eu falei assim, então, até era a oração do povo que Deus estava respondendo, não era a minha não, né? Porque eu estava orando e achando que o Senhor estava respondendo a minha oração para voltar para casa. Na verdade, o Senhor estava respondendo a oração daquelas mulheres, o Senhor estava respondendo a oração daquela criança, do trabalho reabrir ali naquele lugar. O Oiapoque, ele fica no extremo norte do Brasil, bem na divisa, bem na fronteira, lá com a Guiana Francesa, no estado do Amapá. E o Oiapoque é um lugar muito diversificado. Ele é muito distante da capital, que eu falei para vocês, né, que fica a 600 quilômetros, fica muito distante, mas fica muito próximo das aldeias indígenas, muito próximo da Guiana Francesa, né, que faz a fronteira lá. Tem época que você anda no centro, parece que estão construindo novamente a Torre de Babel, porque é um monte de língua diferente.
Porque lá tem os brasileiros, lá tem os indígenas brasileiros, lá tem os indígenas guianenses, lá tem os guianenses e lá tem os franceses. Ou seja, são 5 idiomas diferentes. Né? Se você atravessa a ponte, você não consegue usar mais o real, tem que trocar para o euro. Então, fica assim, aquela bagunça lá no Oiapoque. E quando é uma cidade de fronteira, a maioria delas, na verdade, as dificuldades, os problemas também aumentam. Né? Lá tem um índice muito alto de prostituição, de menores, de mulheres também, porque os guianenses e os franceses, eles preferem as brasileiras. E as brasileiras preferem o euro. Então, tipo, né, um prefere o outro, né? Então, cresce muito o índice de prostituição. Por conta da fronteira, o acesso também com as drogas também é muito grande. Então, tem muito tráfico lá, né, de droga, tem tráfico de pessoas, crianças são levadas. Então, é um lugar que realmente necessita da nossa oração. Né? Necessita que nós nos ajoelhemos todos os dias, quando nós formos orar pelos missionários, pelos lugares. Nós precisamos orar pelo Oiapoque e por outros Oiapoques, né, que temos no Brasil inteiro. E quando eu cheguei lá, cheguei sozinha, não fui com nenhum outro missionário, a princípio. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui, né? Sozinha. Porque depois que G foi embora com o André, eu fiquei só. E agora, começar do zero, porque a igreja estava fechada há mais de 2 anos. E quando a igreja fechou, ela não fechou bem. Né? Teve escândalo, teve algumas coisas que perdeu totalmente a credibilidade. E mesmo eu sendo já velha, mas eu não tenho cara de velha, né? Eu sou pequenininha. O pessoal olhava para mim assim, o que essa menina está fazendo aqui? Será que essa menina vai dar conta? E até eu comecei a pensar, meu Deus, será que eu vou dar conta, né, desse trabalho? Mas não é a gente, né? Graças a Deus que não é pelas nossas forças, né? É o Senhor que faz. Né? Esse meu pastor que eu falei para vocês, ele sempre falava assim, quando Deus aponta, Ele paga a conta. E eu me confio nisso mesmo. Né? Que se é o Senhor que está chamando, Ele vai te sustentar. Se é o Senhor que está te enviando, Ele já foi na frente. Quando você chega lá, Ele já está lá há muito tempo. Então, eu pensava dessa forma. Começamos um trabalho de formiguinha mesmo, né? Visitando as pessoas que frequentavam antes, chamando as crianças, chamando alguns adultos. Rebequinha do meu lado sempre, que ela disse que ela vai ser pastora. Senão, minha filha é missionária, melhor missionária. E ela sempre lá junto comigo, né, orando, culto de quarta-feira só a Rebeca, culto de domingo só a Rebeca, culto de sábado só a Rebeca, no início, e depois a mãe da Rebeca, depois a avó da Rebeca, depois as coleguinhas da Rebeca. Quando a gente viu, já tinha algumas crianças lá frequentando, graças a Deus. E as crianças começaram a vir. Eu acho que em todo o trabalho que a gente começa, as crianças são muito receptivas. Né? Lá no Jussara foi assim, e no Oiapoque não foi diferente. Né? Hoje tem em torno de 20 crianças frequentando mesmo, sem ser convidadas, né? Digamos assim, quando tem algum evento, a gente chama, aparece mais. Mas no culto das crianças, vão em torno de 20 crianças, né? Todas as vezes. E durante os cultos das crianças, eu percebi algumas necessidades que as crianças tinham. E uma delas era em relação à alfabetização. A criança lá de 10 anos, 11 anos, não sabia ler. Levei uma vez um versículo para a gente ler junto com as crianças, e ninguém leu junto comigo. E eram crianças grandes, eu achei estranho, né? Porque uma coisa era lá no Jussara, que era uma comunidade ribeirinha, né, das crianças não saberem ler, mas numa cidade, eu pensei que nem existisse isso. Né? Porque o meu sobrinho de 5 anos já sabia ler, e os meninos lá de 10 anos não sabiam. E aquilo começou a me incomodar, comecei a orar, como que eu posso ajudar? E o Senhor colocou no meu coração, na verdade, Ele me fez lembrar de um desejo, de um sonho que eu tinha, de implementar lá no Jussara, que eu nunca consegui, que era um projeto de educação, voltado para a educação. Né? E eu comecei a orar pelo projeto. Só que a gente não tinha nada mesmo, nada. E uma amiga minha falou assim, Dina, a empresa onde eu trabalho, todo ano, olha só como Deus faz,
Todo ano, a gente pega algum projeto de alguma ONG, de algum lugar, e a gente ajuda. A gente levanta outros parceiros para a gente ajudar. Lá na tua igreja tem algum? Ela falou desse jeito. Eu falei assim, Marlúcia, não tem ainda, mas vai ter agora, com a ajuda de vocês. Aí eu falei para ela que eu queria começar lá um projeto de reforço escolar, de alfabetização e reforço escolar. Falei para ela tudinho, e a patroa dela começou a fazer a campanha. Detalhe, eles não são crentes. E Deus ele usa quem Ele quer realmente. Né? Levantou pessoas que não eram crentes para começar, né, a construção, lá, construindo do zero uma sala, doar o material escolar, lanche. Nós usamos o lanche praticamente o ano inteiro, que foram doados. Aí eu comecei a ensinar as crianças, fiz 4 turmas, porque eu era sozinha, né? Então, 2 dias na semana para cada turma, e de manhã e de tarde. Então, de terça a sexta tinha aula, sábado o culto das crianças, domingo o culto de adoração. Mas o projeto não era só para ensinar as crianças a ler, que nunca foi esse o meu objetivo final, né? Mas era como uma estratégia que o Senhor estava me dando, uma ferramenta para chegar até aquelas crianças, junto delas chegar também a família, não usando criança como ponte. Eu não gosto dessa colocação, né, que as pessoas falam, não, que a criança é uma ponte para chegar nos seus pais. Não. O coração da criança também precisa ser conquistado para Jesus. Né? E o coração da criança, eu sempre falo isso, o coração da criança é de quem chegar primeiro. Né? E que seja Jesus chegando primeiro no coração dessas crianças. Mas usamos o projeto como uma estratégia de ganhar aquelas crianças e também as suas famílias. Ficamos, ano passado, que começou agora o retorno das aulas, eu não sei exatamente quantos alunos nós temos, mas ano passado nós atendemos 32 crianças, né, no projeto de alfabetização. E, para minha alegria, final do ano, uma das meninas, que foi a menina que eu olhei e vi a necessidade, né, que tinha 11 anos, não sabia ler, ela chegou comigo e falou assim, tia, eu passei de ano. E ela estava retida no 4º ano há uns 3 anos, porque só passava para o 5º ano se soubesse ler. E ela nunca conseguiu ler. Então, de alguma forma, né, eu pude ajudar aquela criança. E outras crianças aceitaram Jesus, porque começaram a ir para o projeto, depois começaram a ir para os cultos, os pais começaram a ir também, os pais ainda não vão com frequência. Eu gosto de falar que lá a igreja é uma igreja teen, porque só tem criança e adolescente, né? Mas as crianças estão indo, estão ouvindo falar de Jesus. Então, quando eu penso assim, quando eu oro, eu lembro da minha primeira oração, quando eu cheguei lá, né? Perguntando para o Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que o Senhor me mandou para cá? Porque quando vocês forem lá, porque vocês vão, que eu sei, antes de vocês chegarem, eu estou me arredando aqui só para mostrar, fazer uma simulação. Antes de vocês chegarem na igreja, onde é o templo, vocês vão passar por umas 10 igrejas, 10 templos. Tem igreja que é assim, tem uma aqui, a outra aqui e outra aqui do lado da rua, faz um triângulo de tantos templos, né, que tem ali no Oiapoque. Eu falei assim, meu Deus, mais um. Mais um. E a diferença, todos os templos com pastor, com ministério de música, com tudo. E eu lá, sozinha, nem microfone tinha. O microfone tem agora, que a gente comprou recente, em dezembro. Né? A gente está aqui, abril. Tem 4 meses que tem o microfone, depois de 2 anos de trabalho lá. E é por isso que eu falo alto. Entendeu? Se eu tirar o microfone aqui, todo mundo me ouve. Porque eu treinei a garganta para isso. Foram 2 anos gritando, falando e falando alto. Eu nem sei pegar direito no microfone, eu não tenho costume. Mas isso, aí as pessoas iam para lá, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nessa igreja chata? Né? Não tem um ministério de música, não tem nada. E eu falava, meu Deus, por que as pessoas vão vir para cá? Mas o Senhor, Ele trabalha do jeito dele. Né? O Senhor mandou as crianças, e essas crianças levaram as irmãs adolescentes, e depois que elas começaram aí, a gente começou um PGM de adolescentes, pequeno grupo, né, de adolescentes. A maioria são indígenas que frequentam lá, então é uma dificuldade um pouquinho, porque elas não entendem tudo que eu falo, e eu não entendo nada que elas falam.
Elas falam português, mas quando elas estão conversando entre elas, elas falam tudo na língua delas. Eu falei, gente, aqui é proibido, hein? Aqui só pode falar português. Eu preciso entender o que vocês estão falando. Mas, e eles também são diferentes. A Eliama trabalha, né, que tem indígenas, eles são diferentes. Eles estão alegres, a cara está assim. Estão tristes, a cara está assim. Estão preocupados, a cara está assim. Então, não tem expressão. Eu digo, meu Deus, será que eu estou falando besteira aqui em cima? É bem divertido. Quando vocês forem lá, vocês vão ver. Mas, resumindo tudo, por que eu estou falando tudo isso? Estou falando tudo isso para a gente ver o agir de Deus de formas diferentes. Quando eu cheguei lá, eu tive... meu Deus, eu queria fazer tudo que eu fazia no Jussara, eu queria fazer no Oiapoque. Mas não é assim. Tem uma virada de chave. E o Senhor, Ele nos usa em todos os lugares, da forma dEle. Ele me usou lá no Jussara de um jeito, tem me usado no Oiapoque de outro. No Jussara eu pude ver alguns frutos, e no Oiapoque eu estou começando a ver agora, talvez eu nem veja muito, porque é tudo no tempo do Senhor. Mas, em hipótese alguma, em nenhum momento, a gente pode parar, em nenhum momento a gente pode desistir, em nenhum momento a gente pode deixar de ouvir a voz do Senhor, ou obedecer só quando a gente tem certeza do que vai acontecer. A Germana fala isso para a gente, né? Que quando a gente pede explicação, já não é mais obediência. Se o pastor falar assim, pula daqui, mas por que eu tenho que pular? Aí já não estou mais obedecendo. Pula, eu pulo. Por que eu pulei? Não sei. Falou, eu obedeci. E quando o Senhor me mandou para o Oiapoque, foi dessa forma. Mesmo eu querendo ir, voltar para o meu estado, eu não sabia o que eu ia fazer exatamente. Mas era o Senhor que estava me mandando para fazer. Então, quando nós temos um chamado, e o chamado, eu gosto sempre de falar que não é geográfico, o chamado missionário não é geográfico, não é o local onde você está, mas é o que você está fazendo. E eu acredito que Deus, Ele tem falado aos nossos corações, ao coração de cada um de vocês, em relação à missão, em relação ao serviço, em relação a servi-lo, com fidelidade mesmo, obedecendo o Senhor em todo o tempo. O Senhor, Ele fala com a gente de formas diversas. Da forma que Ele fala comigo, não é a mesma forma que Ele fala com a Aline. Da forma que Ele fala com a Aline, não é a mesma forma que Ele fala com a irmã Rosângela. Mas o Senhor, Ele fala com a gente. Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor e saber aonde e como Ele quer usar as nossas vidas. Quando nós fazemos campanha, agora nós estamos na campanha de missões mundiais, a gente acha que fazer campanha é só mandar oferta. Mas não é só isso, mas também isso. Nós precisamos orar, nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor. Nós precisamos ofertar, sim. Ontem, nas mensageiras, uma criança perguntou, como é que vocês se sustentam, A mãe de vocês manda dinheiro para vocês? Uma criança perguntou isso. Mas é os pais de vocês que mandam dinheiro? E a gente não, quem manda dinheiro para a gente são vocês. É a igreja. É a igreja que sustenta. Quando nós ofertamos, vocês estão indo para o Oiapoque, vocês estão indo para o Livramento. Que às vezes a gente não consegue ir fisicamente, mas quando a gente se ajoelha, nós estamos indo também, porque nós estamos orando para que o Senhor levante mais pessoas. Porque às vezes até é hipocrisia da nossa parte, A gente ora, Senhor, mande mais missionários, Senhor, levante mais trabalhadores, mas na hora de sustentar a gente não quer. Uai, como é que você quer contratar alguém se você não tem dinheiro? Ninguém chama nenhuma diarista a fazer uma limpeza na sua casa se não tiver dinheiro para pagar. E a gente ora para o Senhor mandar missionário, mas a gente não está disposto a orar por eles. A gente não está disposto a ofertar para que a obra avance, para que a obra continue. Nós só estamos no campo missionário porque o Senhor tem usado pessoas para nos manter no campo missionário. E é um privilégio muito grande, é uma honra para a gente poder contribuir. E quando eu falo contribuir, é de todas as formas. Não é só ofertando, não é só indo, não é só orando, mas fazendo tudo. Não tenho condições de ofertar, mas eu posso orar. Não tenho condições de ir, mas eu posso contribuir e orar. Orar a gente tem que fazer em todas as hipóteses, não é só. Se eu estou contribuindo, eu não vou mais orar. Não é assim não, gente. Precisa orar. Porque é a oração de vocês que nos mantém no campo também. Porque nós ficamos no campo, às vezes, isolados. Às vezes.
Às vezes com saudade de casa, às vezes pensando em voltar para casa, às vezes pensando que não tem ninguém pela gente, mas o Senhor sempre nos lembra que foi Ele que nos chamou, Ele vai nos sustentar, e Ele tem usado as igrejas. Isso é um privilégio. Não é um peso, mas é um privilégio poder contribuir, de orar, de ir, de conhecer, de se envolver. Porque a igreja é isso, a igreja é ação. Não é só eu sentar aqui, ouvir o que o pastor Tadeu está falando e depois voltar para casa. E esqueci até o que ele falou. É envolvimento, é relacionamento. Isso é ser igreja. Né? Então, eu estou falando muito, né? Estou, né? Vou encerrar já aqui, gente. Mas deixando o convite mesmo para a igreja a se envolver mais com missões, deixar o Senhor falar, ficar atento à voz do Senhor. Porque a gente ora, quando a gente conversa com alguém, a gente quer que o outro fale também. Porque não é um monólogo, né? A oração não é um monólogo. Né? A gente só quer falar, e a gente não dá tempo, ou a gente não está atento ao que o Senhor está falando para cada um de nós. E nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, né? Onde e como Ele quer nos usar. Então, o desafio à igreja, né? A ouvir mais a voz do Senhor e saber aonde e como Ele quer usar a vida de vocês. E também deixo o convite para vocês irem lá no Oiapoque, tá? Pertinho daqui, gente. Pega um voo, vai para Macapá, de Macapá pega o ônibus, vai para o Oiapoque. Eu pego vocês lá na rodoviária, para vocês irem lá para casa. Mas é sério, falando sério agora. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer um campo missionário, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer algum missionário, aproveite essa oportunidade, esse privilégio, né, de ver de perto, né, o que o Senhor está fazendo. Para mim é um privilégio, né, viver tudo isso que eu tenho vivido. Por mais que eu tenha chorado, por mais que eu tenha o joelho calejado, isso não importa. O privilégio de servir ao Senhor é muito maior que todas as outras dificuldades que já passei e que vou passar enquanto eu estiver no campo. Né? Mas a caminhada ela é árdua. Mas quando a gente vê uma criança se rendendo ao Senhor, quando a gente vê uma adolescente entregando a vida para Jesus, a gente nem lembra, né, do que a gente já passou. Que a alegria é muito grande, a felicidade é muito grande de poder fazer parte de tudo que o Senhor está fazendo no Brasil e no mundo. Amém?